Estou tentando lembrar, mas não consigo. Ezequiel 22:30, quem achou diz amém? Amém. Está escrito assim: eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, mas a ninguém achei. 1, 2, 3, repita comigo. Eu busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse. Faça a voz de melancolia, diga, mas a ninguém achei. Podeis tomar o vosso assento, glória a Deus. Jesus é bom. Quantos aqui essa noite já ouviram a voz de Jesus? Quantos aqui já ouviram a voz de Jesus essa noite? Amados, de tantas formas que Deus trabalha, se o pastor fosse dar oportunidade para todo mundo contar o seu testemunho aqui, nós teríamos o maior privilégio de vermos e ouvirmos as multiformes coisas que Deus faz no meio do seu povo. Alguns que Deus alcançou por meio de milagres, outros que Deus alcançou por meio de respostas, outros que Deus alcançou por meio de tantos afazeres da parte dele, que são coisas notáveis e notórias para nós aqui essa noite. Quando eu abro a minha Bíblia no livro do profeta Ezequiel, uma coisa vem à minha mente, irmão. A primeira coisa que vem à minha mente é que o Deus em que nós servimos, ele não tem problema nenhum. O nosso Deus, ele é onisciente, ele é onipresente, ele é sapisciente, ele conhece todas as coisas e conhece tudo. E a Bíblia Sagrada diz que ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. E é tremendo a forma com que ele trabalha. Deus, quando quer trabalhar em alguma forma, pode ter certeza que aquilo que para os homens parece ser perdido, ele olha e diz, eu vou provar para vocês que não tem nada perdido. Ele levanta, trabalha, para que as pessoas que não conseguem ver valor aonde tem valor, ele se levanta e diz, olha para você ver, ele tira do laço, ele tira do meio do lixo, irmão, ele levanta, lava no sangue de Jesus, ele coloca no meio dos homens, puxa a cadeira da honra e diz, eu me chamei para ser grande diante dos homens. Quem acredita na chamada de Deus, levante a mão para o céu e diga glória a Deus. Essa é a primeira coisa que eu acho interessante em Deus, queridos, que Deus não tem problema com alguma coisa, ele conhece todas as coisas. Pastor, se Deus conhece tudo, se Deus é onipresente, se Deus é onisciente, por que é que ele está dizendo que a ninguém ele achou? Olhe para cá. Porque se embora Deus não tem problema com o que nós estamos falando aqui, mas o Deus que nós servimos, queridos, ele é especialista em querer algo bom. Olha para o teu irmão, diga assim, ele quer algo bom. Tanto é que quando ele foi fazer o globo da terra, tudo que ele fez na sua ordem, no seu espaço e na sua cronologia, ele terminou com uma palavra dizendo é bom. E é possível que Deus esta noite olhe para o coração de alguém e diga para o coração de alguém que essa noite que tem algo bom em você. Ele é o Senhor de todas as coisas. E o que eu acho interessante, amados, é que nesse texto que nós estamos acabando de ler aqui, é que eu encontro uma outra coisa muito linda em Deus também. Deus não está procurando alguém, porque o Deus que nós servimos tem problema com carência. O nosso Deus não é carente. Olha para o irmão e diga, Deus não é carente. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. Pastor, se ele não é carente, por que ele está à procura de alguém? Você sabe que na sociedade do profeta Ezequiel, ele precisa finalizar a fala com a procura de um homem. Porque na sociedade de Ezequiel era uma sociedade diferente. Era um povo exigente demais. Era um povo que, para eles, a classe pelas quais Deus poderia usar na terra não era nenhum gentil, e muito menos uma mulher. Então Deus está falando através do profeta Ezequiel. Ele diz, eu busquei dentre eles um homem, Ezequiel. E quando Deus quis procurar alguém, é porque é algo muito importante. Nós precisamos aprender aqui essa noite. Se Deus está à procura de alguém, é porque Deus tem um propósito para fazer alguma coisa. Pastor, não entendi, olhe para cá. Deus não fará nada, irmão. Ele não fez nada até hoje. Eu insisto em dizer, algumas pessoas não gostam que eu fale quando eu prego por aí, mas eu insisto em dizer que Deus lançou um programa na terra. Ele fez o programa das
distintas dispensações. Ele começou com a dispensação da inocência e nós já estamos na dispensação da graça. A porta da graça continua aberta e a porta da graça continua ainda deixando tempo, espaço para quem ainda quer ouvir Deus falar com ele. Porque a Bíblia Sagrada diz que Deus ainda está à procura. E se Ele está à procura, pode ter certeza que Ele tem algumas coisas para fazer, mas Ele não fará nada nesta vida e nem nesta terra, senão por um propósito. Ele só fará alguma coisa por um propósito. Levante a sua mão e diga: Deus ainda tem um propósito. Isso, olha para o teu irmão e diga assim: nem tudo está perdido, porque Ele tem um propósito. Quem acredita no propósito de Deus aqui? Você acredita no propósito de Deus? Aleluia. Pode ter certeza que não é força sua, é propósito. Aleluia. Pode ter certeza que não é a sua beleza, é propósito. Pode ter certeza que não é a sua inteligência, é propósito. Pode ter certeza que não é o poder aquisitivo que você possa ter, é propósito. Pastor, não estou entendendo. Satanás olha para você e diz: para mim destruir essa pessoa aí, a primeira coisa que eu preciso fazer é que ela se atrapalhe com o propósito. Pastor, não entendi, eu vou repetir, olha para cá. Irmão, você está achando que o diabo chega assim? Não, a Bíblia fala disso, irmão. E o professor das quintas está aqui. O diabo não pode entrar na vida do crente assim, não vai entrando assim, não vai rompendo barreira, né, pastor? Não, ele não. Como diz, eu já ia usar uma palavra rurícola aqui, quebrar tramela, que agora nós estamos na modernidade. O diabo não vai rompendo fechadura assim não, irmão. Vai metendo o pé na porta assim não. Pastor, se ele não quebra a porta, se ele não rompe a barreira, como é que ele pode investir na vida de alguém? Exatamente. Primeiro porque ele sabe que Deus chamou pessoas que não são para confundir com as que são. Deus chamou pessoas que não eram, não para combater com as que eram, para confundir as que eram. Deus chamou pessoas que não têm, para entender que é Deus que tem. Deus chamou pessoas, olha para cá, para um propósito específico e tão grande. E Satanás, pode ter certeza que no mundo espiritual, eu não sei se aqui dentro tem, mas eu tenho certeza, porque a igreja Templo de Glória ela é diferente em muitos aspectos. Ela é uma igreja pentecostal diferente. Há pessoas aqui que Jesus tirou, algumas Jesus tirou da beirada do barro, mas outras Jesus tirou do meio do barro mesmo. Teve gente aqui que estava tão tapulhada no barro que ela não conseguia sair. Jesus foi lá onde você estava, levantou as mãos para você e disse: vem para cá que eu vou tirar você do barro. E ele não fez só isso, ele tirou você do charco de lodo e firmou os teus pés numa... Levanta a mão para o céu e diga: ele firmou os meus passos. E Deus tem um propósito na sua vida. A partir do momento que Deus tem um propósito na vida de alguém, irmão, e essa pessoa compreende o propósito, olha para cá, ela será duplicada vezes mais perseguida pelo diabo. De vez em quando alguns crentes falam assim para mim: sabe, eu não entendo vocês evangélicos, pentecostal. Eu disse: por quê? Vocês estão sempre sendo perseguidos. Que mania é essa que vocês têm de perseguição? Aleluia. Glória a Deus. Que mania é essa? Quando não é no trabalho, é no casamento. Quando não é no casamento, é na família. Quando não é na família, é em algum negócio também. Olha para você, você não tem cara nem de que ora e que jejua. Como é que o diabo vai perseguir você? O diabo não persegue qualquer um. Você acha que o diabo está interessado em pisar em brasa apagada? O diabo não gosta de pisar em carvão, irmão. Ele gosta de pisar em brasa. Nem o diabo, não. Você está achando que Satanás é tolo? Não é tolo, não. Jesus disse que ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade, é o pai da mentira. Você está achando que você está lidando com qualquer um? Você não está lidando com qualquer mundo. O mundo que você está lidando é um mundo espiritual, especificamente falando, organizado. Jesus disse: o príncipe desse mundo é Satanás. Ele é príncipe, diga: ele é príncipe.
Tanto é que a palavra grega para mundo significa sistema. Diga sistema. Jesus disse que o sistema que está aqui na terra tem um príncipe. E você está achando que esse príncipe é tolo? Você está achando que ele não conhece? Olhe para cá. Você está achando que ele não conhece as pessoas que fazem parte do reino? Satanás conhece crentes, e olhe para cá. Não é pelo seu aspecto e sua indumentária. O diabo conhece crentes pelo propósito que elas têm da parte de Deus. Talvez você não entenda porque você vive numa esfera espiritual onde é difícil para você orar. Pastor Diego, eu dobro o joelho para orar, parece que o céu fica de bronze. Pastor Diego, parece que eu começo a me colocar na presença de Deus, parece que as coisas começam a ficar mais difíceis para mim. Olha que eu nem sou tão crente assim, pastor, mas eu quero dizer para você que Deus te chamou para um propósito. E se Deus tem um propósito na sua vida, o diabo não quer que você cumpra este propósito. Levante a mão para o céu e diga: Deus tem um propósito na minha vida. Talvez você não entenda porque Deus levanta os profetas aqui na igreja, fala em revelação com você, acerca de pessoas que você ama, de pessoas que você está orando. O marido não é nem tão bom, mas você está de joelho por ele. Os filhos não dão lá tantas coisas, mas você está de joelho orando por eles. Está aqui na igreja fazendo propósito. Por quê? Porque o diabo quer achar um meio de fazer parar o propósito que Deus tem na sua vida. Ele quer. Olha para o teu irmão e diga assim: tem um propósito de Deus na sua vida. Não, olha, como diz o pastor Darcy, olha na cebola do olho dele e diga assim: tem um propósito de Deus na sua vida. Diga: Jesus separou você para um propósito. Você está achando que o diabo odeia você pelo dinheiro que você tem, irmão? Se você tivesse R$1 milhão agora na conta, o diabo nem te odiaria. Você está achando que o diabo odeia você pela casa que você mora? Pelo emprego que você tem? Pela ascendência estrangeira que você possa ter? Pastor Gilson, eu sou ascendente de búlgaros. Satanás olha e diz: não estou nem aí para você. Pastor, eu sou ascendente de italianos. Eu não estou nem aí para você. Pode ser italiano, seja o que você for. Pastor, mas a minha ele vai ter problema, porque eu sou ascendente judeu. Tá bom, não tem problema. Ele diz assim: não estou nem aí. Por que o diabo tem ódio de você, irmão? Primeiro, porque Deus tem um propósito com a sua vida. Segundo, porque ele sabe que não pode meter o pé na sua porta e entrar para sua casa de qualquer jeito. O que é que ele faz, pastor? Ele tenta negociar. Olha para o irmão e diga assim: ele está tentando negociar faz hora. Porque o que Deus tem na sua vida é muito maior do que você possa imaginar. Quando Deus olhou para Ezequiel já imaginou Ezequiel que era um profeta, irmão. Que era um profeta com o coração ardente com as coisas de Deus. E esses dias eu disse assim para ele: Senhor, quando eu quiser saber como é que eu estou bem com o Senhor, qual é o termômetro na minha vida? Aí o Senhor falou uma coisa muito clara para mim, na beirada da minha cama, às 3 horas da manhã. Deus, quem acredita que Deus ainda fala com os pastores? Quem acredita? Porque estão espalhando por aí que os pastores de hoje, Deus não fala mais com eles. Quem acredita que Deus ainda fala? Ainda tem pastor que chora na beirada da cama. Ainda tem pastor que ainda ora, levanta pela manhã, sem tomar café, já começa falando com Jesus no seu dia. E eu, na vida que eu levo, eu preciso chorar e orar muito, porque senão a coisa não vai, irmão. E eu começo a entender aonde eu moro, aonde eu piso, aonde eu trabalho, a guerra espiritual que se estabelece. Por quê? Porque eu sei que o diabo quer dar um jeito de fazer apagar o fogo que está aceso. Ele sabe que Deus tem um propósito. E eu não estou pregando para qualquer grupo aqui. Eu estou pregando para pessoas aqui que Deus chamou para um propósito diferente. E Deus está dizendo para você essa noite: teu adversário não está querendo apenas te amedrontar, ele quer tirar de você a graça do propósito. Talvez você não entenda por que tantas igrejas você congrega aqui. Olhe para cá. Um dia, conversando com o pastor Diego, ele me falou uma coisa e eu achei que era... Na hora eu disse assim: eu acho que o pastor não está muito certo, não. Ele disse assim: pastor, vou falar uma coisa para o senhor. Cada crente tem que estar na igreja que o Senhor Deus colocou ele, porque cada crente tem um tipo de luta e ele precisa ficar lá. Tinha tantos caminhos para você veio para parar aqui. Por que será? Porque tem diferença de quartel-general para quartel-general. E Deus está dizendo para alguém aqui esta noite: se você não conseguir acompanhar o propósito, você não vai entender, porque eu te chamei para um mundo diferente.
Quando Ezequiel viu que Israel, olha para cá, que Judá estava fora do projeto, Deus pede para Ezequiel uma coisa interessante. Ele diz: Ezequiel, e Ezequiel significa aquele que abraça. Deus precisa de alguém que compreenda o que é que Deus quer. Deus não quer alguém que esteja como caneca, irmão, com a raça por ali fora. Deus quer alguém que compreenda o que é que as coisas acontecem no interno. Eu perguntei a Deus esse dia: Senhor, como é que eu sei que eu estou bem com o Senhor? E Deus falou assim para mim: você lembra dos discípulos de Emaús? A Bíblia diz que eles estavam indo embora, conversando acerca de alguém que tinha sido crucificado em Jerusalém. E a Bíblia diz que quando aquele homem pegou o pão para fazer a ceia, ele diz: ele não era qualquer um. Olha para o irmão e diga assim: ele não era qualquer um. Ele disse assim: sabe por que ele não era qualquer um? Porque quando ele partiu o pão, não ardia os nossos corações. Aí eu disse assim: se eu não entendi, o Senhor falou assim: fale para a minha igreja que se ela quiser saber se o chamado está em pé e se o desejo permanece, pergunta para ela quanto tempo ainda arde o seu coração. O coração ainda arde. Jesus disse assim: muitos são chamados, mas poucos são. Muitos são chamados, mas poucos são. Como é que nós sabemos que escolhido é escolhido? Pastor Gilson pela roupa. Não, irmão, tem um monte de chato por aí. Pastor Gilson pelo cabelo. Não, tem um monte de careca usando peruca. Pastor Gilson pelo jeito de andar. Não, tem gente que é especialista em saber, caminhar. Então como é que a gente sabe quem é chamado e quem é escolhido? Jesus disse muitos. Diga comigo, muitos. Tem muita gente. Mas a diferença desses muitos é que escolhido não faz por fazer. Escolhido não bota a mão por botar. Escolhido não se preocupa com popularidade. Ele diz assim: olha, estão falando isso, eu estou um pouco me lixando, estão falando, eu quero saber é se ele está se agradando de mim. Ainda arde no seu coração? Ainda arde no seu coração? Se arde no coração, pastor Diego não precisa mandar orar. Quem arde no seu coração, ele não consegue ficar sem orar. Pastor Diego não precisa mandar ninguém jejuar, porque ainda quem sente arder no seu coração, ele ainda jejua na presença do Senhor. Pastor Diego não precisa andar, não precisa mandar, fala assim: olha, coloca tal coisa para agradar a Deus. Não, porque quem ainda sente arder no coração, até o jeito de vestir, de andar, de falar, de cantar, de se manifestar, é diferente. Por quê, pastor? Porque ele arde no coração. Se arde no coração, levante a mão para o céu e diga: eu estou aqui, Jesus, eu creio na chamada do Senhor na minha vida. O Espírito Santo está aqui nessa noite, e o Espírito Santo está falando para alguém essa noite: prepara, por causa do propósito, tem ferramenta nova chegando para a sua vida. Tem ferramenta nova chegando, tem ferramenta nova chegando, tem ferramenta nova chegando. Cadê os crentes pentecostais que estão buscando dons espirituais? Cadê os crentes pentecostais que estão procurando graça? Que ferramenta nova chegando. Fecha a mão, pega a sua ferramenta, porque Deus vai te levar para um estágio diferente na sua vida. Levante a mão para o céu assim e diga: Jesus, eu estou entendendo a tua voz. Agora é necessário que você entenda por que é o propósito. Primeiro, só há um propósito porque ainda arde no coração. Porque não é concorrência, irmão. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Não é concorrência. Aqui ninguém concorre com ninguém. Aqui não tem concorrência. Graças a Deus por isso. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. E graças a Deus nosso pastor cuida dessa área, porque aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Você pode ganhar um salário bom, mas você é igual a todo mundo. Teu carro pode ser melhor lá fora, mas você é igual a todo mundo aqui. Porque aqui não tem concorrência. A diferença é que muitos são chamados e
poucos são escolhidos. Quem são os escolhidos, pastor? São aqueles que ainda sentem arder no seu coração. Ele ainda ouve a voz do Espírito que manda ele falar. Ele ainda ouve a voz do Espírito que fala para ele assim: olha, eu estou falando com você coisa diferente, rapaz. Quem ainda ouve a voz de Deus? Paulo disse assim: no mundo há muitas vozes. Ele diz: no mundo há muitas vozes. Olha para o irmão, que você consegue ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes. Tem gente que nem para falar para o outro não entendeu ainda. Olha para o irmão assim e diga assim: você consegue ouvir a voz de Deus no meio de tantas vozes? O problema é que para discernir a voz de Deus você precisa ter, olha para cá, mais do que experiência. Tem gente que vai dizer que no meio dessa chamada, pastor Vitor, vai dizer assim: eu conheço a voz de Deus pela experiência de casa que eu tenho. Olha para cá. Ouvir a voz de Deus não é por tempo de casa. Deus não tem monopólio da sua voz. Ele diz para aquele grupo ali que tem 70 anos comigo, com eles eu falo. E com vocês? Com vocês não. Você tem 70 anos? O povo disse assim: Moisés, Deus só fala com você. Mas estamos preocupados, Moisés, porque Deus só fala com você. Jesus, glória a Deus. Vamos ouvir a voz de Deus. Olha para o irmão e diga assim: cuidado. Deus leva muito a sério os teus pedidos. Tem gente achando que aguenta levar, carregar a voz de Deus, mas não aguenta não, irmão. Porque Deus não fala com monopólio. Deus não tem monopólio da sua voz. Pastor, com quem que ele fala? Ele fala com aqueles que quebram o seu coração diante dele. Salmo 51:16: um coração contrito e espírito quebrantado não rejeitará o Senhor. Deus quer falar aqui esta noite com você. Alguém dizendo: eu também gostaria, pastor Diego, de ouvir Deus falar comigo nas revelações, como usa o Senhor. Eu gostaria que Deus falasse comigo, Deus usa o pastor Cristiano. Eu gostaria que Deus falasse comigo como os pastores que pregam nesta casa. Deus está dizendo para você: quebranta teu coração, quebranta teu coração, e você vai ver a voz de Deus romper a tua alma. Você vai ver a voz de Deus romper a tua alma, e você não será o mesmo mais. Levanta a mão para o céu e diga: não quero ser o mesmo. Agora olha para cá, eu já estou terminando. Deus, quando tem um propósito, Ele também tem um projeto. Diga: Deus tem um propósito e um projeto. Deus queria um homem. Qual é o decreto de Deus, pastor Gil? Ele disse: para que eu não destruísse esta terra. Ele está à procura de alguém. Eu disse aqui que Deus não está à procura apenas, olhe para cá, de chamados. Chamados é muito bom, tem muita gente chamada. E como tem gente chamada, irmão? Tem gente que você olha assim e você diz: não, olha, jurar não é de Deus, mas eu até juraria que esse tem cara de chamado, de escolhido. Mas Deus não é, é chamado. Porque Deus conhece, a Bíblia diz no Salmo 39 que Deus conhece a intenção dos corações. Quem acredita nessa palavra? Ele diz: olha, eu conheço o teu sentar e o teu levantar, e as intenções do seu coração. Ele conhece tudo sobre você. Ele sabe quem está aqui pregando, e Ele sabe como está aqui para pregar. E eu quero dizer para você, como eu disse quinta-feira para uma pessoa, disse quinta-feira passada para uma pessoa, não se engane não, irmão. Deus, ainda para não deixar ninguém bagunçar a obra dele, Ele coloca empecilho no seu dia para que ele não cumpra o seu dia para chegar na hora. Sério, pastor? Sério? Pastor do Rio Grande do Sul não estava muito bem, querendo fazer da obra. Ele mesmo dizia nas brincadeiras dele: eu sou apenas um mascate da obra. E aí chamaram ele para pregar no maior congresso do Rio Grande do Sul. E quando ele saiu de casa para ir pregar, não conseguiu chegar no lugar. Quando chegou lá na igreja, o culto já tinha terminado, a igreja já estava apagada. Voltou para casa muito triste. E quando ele começou a reclamar, ficou murmurando, a esposa dele disse assim para ele: será que você também não está entendendo que Deus pode também não ter permitido você chegar? Ele disse: que propósito é esse? Ela disse: a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão. Ele disse: exatamente, se Ele não é de confusão, a agenda já estava pronta. Ela disse: mas você não está pronto. Olha para o irmão e diga assim: o controle ainda está na mão de Jeová. Diga: é Ele que domina ainda sobre o tempo. Deus tem um propósito, mas tem um projeto. Qual é o projeto de Deus?
achar alguém. Quem ele quer, pastor? Olhe para cá. Ele está à procura de alguém. E como é este alguém, pastor? Salmo de número 101, versículo 6. Ele diz: os meus olhos procurarão os fiéis da terra para que habitem comigo. Deus não quer apenas alguém, ele diz os fiéis. Diga fiéis. Tem muita gente aqui na terra bonzinho. E tem gente tão bonzinha que diz: eu sou bom, pastor, eu sou bom porque eu compro e eu pago. Você não fez mais que sua obrigação. Eu sou bom porque eu cuido da minha família. Você não fez mais que sua obrigação. Eu sou bom porque eu sou casado com uma mulher só. Sou casado com um homem só, exatamente. Se você quiser ir morar no céu, tem que ter casado só com uma pessoa. Não pode lá no céu, não tem prostituição para você ter sócios para ter sua família aqui, não. Ah, pastor, mas eu sou um cara bom. Mas Deus não quer você apenas bom. Aleluia. Olha para o irmão, diga assim: para morar no céu não basta ser bom. Não assusta ele, irmão. Diga: para morar no céu não basta ser bom. Para morar no céu precisa o que então, pastor Gilson? Ele diz que precisa ser fiel. Por isso que é difícil ser crente. Fácil é pregar aqui. Difícil é ser cristão. Ser crente até é fácil. Agora cristão, por isso que muitos são chamados, mas poucos são. Só os escolhidos sofrem por causa da vocação. Ele diz: Deus está doendo meus pés, eu vou caminhar mais um pouco, Senhor. Ele disse: Senhor, não estou achando ninguém que me ajude a carregar a minha cruz. Eu vou andar sozinho, Senhor. Aí Deus fala para ele: não está sozinho, não, estou com você, carrega a sua cruz, eu estou contigo, eu estou contigo. Por que, pastor? Porque fácil é ser crente, difícil é ser cristão. Deus não te chamou para ser bom, Deus te chamou para ser fiel, rapaz. Tem alguém fiel aqui? Levante a mão para o céu, se alguém fiel. Os bons vêm do céu para o lado de fora, os fiéis vêm do céu para o lado de dentro. Quem quer ver o céu para o lado de dentro? Levante a mão para o céu e diga: eu vou ver o céu. Ora baixando a lamagai. Você quer ser bonzinho? Você vai entrar num grupo que vê o céu só pro lado de fora. Mas se você quiser ser fiel, você vai andar aqui nessa terra, os pés aqui, mas a sua alma lá dentro do céu. Quem olhar para você não vai entender. Olha para cá, irmão. Uma pessoa que é fiel, ninguém entende ela. Não, eu vou ser muito sincero. Ninguém entende o fiel. Não entende. Porque o fiel vive pelo propósito, sofre pelo propósito e morre pela sua fidelidade. Paulo diz: eu combati um bom combate. Só isso, Paulo disse: não, acabei a carreira. Como é que é, Paulo? Disse: acabei. Sério, Paulo? Acabei. Paulo, mas você só fez 3 viagens missionárias? Você só escreveu 13 cartas, rapaz? Você só levantou muitas igrejas na terra? Ele disse: pois é. Como é que você considera um bom combate, Paulo, se você foi traído? Se você falou dos falsos irmãos? Como é que você chama de bom combate, Paulo? Ele diz: pois é. Na concepção da religião isso não é bom, mas na concepção do cristianismo eu não sou melhor do que o meu mestre. Meu mestre foi traído, eu também serei traído. Jesus disse: o mundo vos odeia porque primeiro me odiou. Por isso tem gente que fala assim, irmão Zé Nilton: eu não sei porque você está sempre reclamando, está sempre perseguido, você está sempre em oração. Eu não sou problema. Mas é claro, irmão. Você acha que quem não vive o propósito, quem não mantém sua fidelidade, você acha que ele está se importando para o céu? Você sabe por que a sociedade do século 21, do ano de 2026, você sabe por que o povo é pessoa que entra na igreja, no porta-luva do carro, tem uma arma de fogo? Ele vai trabalhar na segunda-feira, se o camarada pisar na frente dele, se passar com a moto na frente dele, toca a moto por cima. Por quê, pastor? Porque nós vivemos numa geração, olhe para cá, que anda com os pés aqui na terra e o coração aqui na terra. Tem uns que o diabo diz assim: olha aí, o que você acha? Vamos pro programinha hoje? Bora. Tem vinho? Tem, bora, vamos sentar, vamos tomar tudo junto. Pastor Justo falava: o pastor não chamava mais só para pregar, não. Fica à vontade. Profeta que é profeta não pede.
Eu não peço para pregar, irmão. Eu prefiro vir aqui, sentar no meu banco, ficar quietinho, ouvir a palavra, voltar para minha casa, dobrar o meu joelho de madrugada e continuar os meus propósitos. Mas se me der o microfone, irmão, fica tranquilo que a espada vai comer, porque eu vou falar o que Deus mandou falar. E aqui quem está pregando para você não é um cheirador de cocaína, não é um fumador de maconha, não é um adúltero que vive dentro de motel, não. Quem está pregando para você aqui é homem de Deus, irmão. É quem tem compromisso com Jeová, é quem ainda tem aliança com Jesus. Ainda levanta a mão para o céu e diga: eu tenho aliança com Jesus. Coloque a mão no coração, diga: Deus me chamou para viver um propósito. O diabo me odeia, te odeia por causa do propósito. O diabo tentou usar uma pessoa para me atropelar, achando que eu ia parar. O médico disse pelo menos 1 ano. Mas o pastor disse: nós vamos orar por você. Olha eu pregando aqui. Está doendo a maxilar, dói a face. Mas eu não sou melhor do que os meus irmãos. Missionária Cidinha ia pregar, e ela pregando não podia pregar, porque ela estava com um problema na perna. E ela gostava de pregar e sair correndo, quebrou a perna em cima do altar. Quando o pastor Alexandre tomou o microfone e falou para ela assim: vamos deixar, irmã, ela disse: me dá o microfone aqui, eu vou continuar pregando, pastor. Ele disse: não, você está sentindo muita dor. Ela disse: com dor, eu sei dor, eu vou pregar. A família não deixou ela pregar, mas ela foi embora chorando para o médico. Aleluia. Porque se você não colocar no coração no seu chamado, não vale a pena, irmão. Não adianta cantar por cantar aqui. Não adianta pregar por pregar aqui. Não adianta ostentar uma credencial de convenção, dizer: eu sou pastor da maior convenção do Brasil. Não adianta, queridos. Paulo disse: viemos para este mundo e nada trouxemos, partiremos dele, nada levaremos. Olha para o teu irmão, diga assim: não tem gaveta no teu caixão. Diga: nós não vamos levar nada daqui, rapaz. Diga: a única coisa que nós vamos levar daqui são as obras. Levante a mão para o céu quem tem obra aí. Meu Deus do céu. Levante a mão para o céu, segura a mão no céu por um minuto. Se hoje for o dia do soar da trombeta e Jesus te arrebatar, Ele vai olhar para você e vai dizer assim: mostra-me as tuas mãos, meu filho. Cadê as tuas obras, minha serva? Tem obras aí? Olha para sua mão, Mão na Bíblia é sinônimo de obra. Olha para sua mão. Onde está isso, pastor? Em Eclesiastes 9. Tudo que vier a tua mão para fazer, fácil, conforme as tuas forças. Obras. Aleluia, Jesus. Obras. Tem obras aí? Glória a Deus. Quem está ouvindo a voz de Jesus? Eu não queria nem pregar hoje. Eu falei: Jesus, hoje está bom demais. Sentar está bom, está gostoso. Mas o Espírito de Deus me incomodou e desprega essa palavra. Diz para eles que eu estou à procura de alguém. Diz para eles que não é concorrência. Diz para eles que tem muitos chamados, mas o que eu quero mesmo é escolhido. Diga para eles que o escolhido tem propósito. E diga que quem tem propósito é perseguido. E diga que quem é perseguido brilha que nem ouro na minha presença. Tem 2 grupos de pessoas na terra, irmão. 2 grupos. Primeiro, aqueles que são cascas de ovo. Olha para o irmão e diga: casca de ovo. E tem aqueles que são vasos de barro. Cadê os vasos de barro aqui? Quem são os vasos de barro, pastor? São aqueles que são recipientes para guardar a presença de Deus, para ter a presença de Deus. E os cascas de ovo, pastor, são os mimimi dessa geração. Não pode passar do horário que não presta. Não pode, pastor, ser um pouco intérprete na sua mensagem que não serve. Não pode ser intérprete no seu aconselhamento que não vai. Não pode. Porque esse tipo... Não, olhe para cá, irmão. Entenda. Deus não revela seus mistérios para qualquer um. Muitos são chamados, poucos são os escolhidos. Deus só conta com escolhidos aqui essa noite. Se Deus tem um propósito, tem um projeto, qual é o projeto dele, pastor? Ele diz: para que eu não destruísse essa terra, mas a ninguém achei. Se você ler a Bíblia Sagrada no livro de Gênesis capítulo 6, a Bíblia diz, no versículo 3, ele diz: o meu espírito, pois, não contenderá mais com o homem.
Aí Noé, a Bíblia Sagrada diz que na geração de Noé, isso é o capítulo número 6, versículo número 5, a Bíblia Sagrada diz que pesou o coração de Deus, porque ele agiu com um decreto. Qual é o decreto, pastor? Ele disse: o meu espírito não agirá mais no homem, porque os seus dias são maus, eu vou diminuir o seu tempo de vida. Qual é o tempo? Quem lembra de Matusalém? A Bíblia Sagrada diz que ele era um homem com mais tempo de vida, mas a Bíblia Sagrada diz que até a geração de Noé, Deus diminuiu para 120 anos. Moisés vem e diz assim: olha, tem muita gente vivendo demais aí, é melhor o homem entender que a vida dele tem que ir até de 70 a 80 anos, o que passar disso é enfado. Entendi, pastor? Olha para cá. Aleluia. Aí a Bíblia Sagrada diz que na geração de Noé era todo mundo mau, era todo mundo ruim. Aí Deus diz: eu tenho um decreto. Qual que é o decreto, Senhor? Eu não queria destruir, mas eu vou destruir. Aí a Bíblia Sagrada diz no capítulo 6, no versículo 8: e Deus achou um homem que tinha o quê? E Noé achou graça aos olhos de Deus. Diga: Noé achou graça. Pastor, não entendi. Deus está à procura, mas foi Noé que achou? Exatamente. Noé disse: Deus, Elohim, se na minha geração ninguém te quer, eu quero. Capítulo 6, versículo 9, a Bíblia diz que Noé andava com Deus, porque não era reto, porque não era justo, porque não era sincero. E tem um verbo no original que diz: e ele era piedoso. Por que, pastor, piedoso? Olhe para cá. Porque justiça sem misericórdia não vale para nada. Olha para o irmão, diga assim: justiça sem misericórdia não vale para nada. Sabe o que é que Deus quer aqui, irmão? Sabe o que é que Deus quer aqui na terra? Deus quer justos, mas Deus quer piedosos. Fique de pé comigo em nome de Jesus.